E aí eu comentei hoje, até na live de hoje, que às vezes o meu marido, ele não gosta de conversar, e eu tô falando com ele uma coisa séria, ele não quer, ele não admite, não concorda. E aí ele começa a alterar o tom de voz dele, a berrar comigo. Eu falei, meu, baixa a bola. Porque ele grita pra eu, tipo, não ouvir mais. E aí eu falo assim, ó, agora a gente não vai mais conversar, porque eu tô na posição de adulto. Eu não vou conversar com alguém berrando. Então, a gente encerra a conversa. Ele fica feliz, né? Porque ele queria encerrar a conversa. Mas quando tu voltar, a gente vai conversar. E eu não deixo ele escapar da conversa. Então, às vezes acontece a gente chamar o lado adulto do outro e o outro não querer vir, mas aí tu precisa ser firme e argumentar. Então, também já teve outra situação com uma funcionária minha. Ela falou de um jeito que eu não gostei e eu chamei ela para uma conversa. E ela falou assim: agora eu não quero. Isso é uma criança birrenta. E aí eu falei para ela: fulana, eu não estou te chamando como amiga, eu estou te chamando como psicóloga e dona da empresa. Eu preciso que tu venha agora aqui, faz parte do teu trabalho, porque nós temos que conversar, como adulto e como profissionais. E deu. E eu dei a ordem e é isso. Tá, Ju, mas se tu deu a ordem, tu não é pai? Não. Entre aspas, eu não sou pai porque eu tô falando como adulto, mas a minha posição era uma posição paterna pelo fato de eu estar com uma autoridade. Mas eu não era uma autoridade no sentido de autoritária, impositiva. Eu era uma autoridade de dar as regras. Naquele momento ela tinha que acatar as regras, ela podia ir embora, né? Mas naquele momento ela tinha que acatar as regras, ela trabalha ali. E aí deu tudo certo. Depois da conversa foi maravilhosa. Mas, de forma geral, a gente evita essas conversas adultas. Por quê? Porque elas desacomodam. Elas desacomodam e elas incomodam. Mas o incomodar e o desacomodar, ele é espetacular, porque ele nos coloca em movimento. São essas conversas que fazem a gente crescer. E aí, uma coisa bem... nada a ver com a história, mas Jesus fazia muito isso, né? Jesus Cristo, assim. Então, ele falava muito para as pessoas, ele falava a verdade, ele desacomodava as pessoas, ele questionava as pessoas. Ele não confrontava porque ele era muito amoroso e muito sereno, mas ele confrontava a verdade que as pessoas tinham. É mesmo? Será que é isso mesmo? Pare e pense. Então, ele fazia a pessoa construir uma linha de raciocínio, quebrando as certezas que ela tinha. E, querendo ou não, é um pouco disso que a gente vai fazer. Porque se a gente for para uma empresa e tentar impor dentro da empresa a nossa vontade, nós seremos líderes autoritárias. Isso não se sustenta por muito tempo, não nos dias de hoje. E essa é a sacada, a gente precisa se comunicar como adulto, certo? O que eu quero que vocês treinem, então, né? Porque a princípio é isso. Vocês vão pensar, e olha que legal que aconteceu. Eu atendo uma paciente minha, ela é minha cliente também de empresa, ela é empresária, e ela estava tendo um problema com uma funcionária. E ela estava falando da pessoa, né, na sessão, e eu falei, tu precisa falar com a pessoa não tá entendendo isso. Não, mas eu já falei, mas ela não tá entendendo, tu precisa falar de uma maneira que ela entenda. E aí eu trabalhei justamente sobre essas bolinhas, o estado de ego, eu expliquei para ela como que ela poderia falar de uma forma diferente do que ela já tinha falado, para a pessoa entender. Não é dizer, poxa, tu não fez. Não, é mostrar, perguntar. Por exemplo, fulana, por que tu acha que a gente comprou tal coisa? A gente precisa fazer o outro pensar, né? O adulto pensa, e quando tu chama o outro para conversa no adulto, tu tem que fazer ele pensar. Enfim. Aí eu falei para ela, olha, pega um caderninho, escreve tudo que tá te incomodando, e aí transforma isso numa fala adulta. E tu vai chamar ela e tu vai conversar. Tu vai ver que vai aliviar. Enfim. Na semana seguinte, tinha acontecido uma situação minha na empresa que uma funcionária não falou de uma forma legal comigo. Eu não gostei, fui embora bem chateada, bem chateada. E funcionária nova, assim, e eu fiquei pensando, cara, vou ter que conversar com ela, né? E aí eu pensei, que saco conversar, né? E se ela for embora? Ai, já foi tão difícil montar essa equipe, né? Foi a primeira vez dela, de repente daqui a pouco passa, foi só um mal entendido. E eu não tenho dúvida que foi só um mal entendido. Mas ainda assim eu precisava alinhar, eu precisava conversar. E eu nesse dilema, meu Deus, chama pra conversar, não chama pra conversar, e se ela não gostar e for embora, porque as pessoas às vezes não gostam e vão embora. E é um livramento, porque as pessoas que não têm maturidade de ouvir, elas precisam ir embora, senão elas vão te trazer problema, né? É falta de maturidade, isso. Eu lembrei eu lá no hospital, tive que aprender a ser mais madura, porque eu não tinha essa capacidade de ouvir. Enfim, aí fiquei naquele dilema, conversa. Aí chamei ela pra conversar. Fulano, tu vem aqui 13h30, eu ia atender às 4. Tu vem aqui 13h30? Ela não me respondeu. Aí ela chegou aqui, era 5:45. Só que essas conversas, elas são mais longas, tá? Então eu já aviso, porque tu vai questionar, tu vai ter que perguntar, vai ter que quebrar certezas. Então ela é uma conversa aí de 1 hora. Bota na ponta do lápis. Só que ela é uma conversa de 1 hora que vai instruir, te dar um respiro aí por muito tempo. A pessoa vai dar uma encaminhada na vida muito boa. Enfim, aí ela chegou às 5:45 e falou, não, eu vou ter que atender. E eu ia atender essa empresária que ia conversar com a funcionária dela.
eu vou ter que atender agora, tu volta depois. Tu volta lá às 5 horas, beleza. Aí eu fui pro atendimento, fiz o atendimento, ela assim, Ju, deixa eu te falar, eu chamei a funcionária para conversar. E foi muito bom. A menina chorou porque ela entendeu as coisas, chorou porque ela me explicou o que estava incomodando ela, coisas da empresa. A gente alinhou um monte de coisa que eu não fazia ideia que estava acontecendo. E ela entendeu e melhorou. Ela falou assim, tu acredita? Eu não tenho dúvida que ela melhorou. Porque eu não tinha dúvida que a menina não tinha entendido o que ela estava falando. Enfim, terminou a sessão e eu pensei, Juliana, por que tu não aplica o que tu fala? Tipo, que lindo, né? Foi lindo resolver o problema dela. Então, agora vai lá e vai conversar com a guria. Aí a menina chegou, eu sentei e conversei com a menina. E foi ótimo. Então, assim, por mais difícil que seja essa arrancada da gente ir conversar com o outro, e eu escrevi, eu sentei e escrevi. Hoje eu já nem faço mais, eu já não, né, já falo direto o que eu penso, mas nesse dia específico eu escrevi, porque eu não estava segura para falar, eu era uma pessoa que não tinha muita intimidade ainda, coisa e tal. E aí eu fui com o meu caderninho e li para ela as coisas que eu precisava falar. Então, assim, isso é um treino. Hoje eu não uso mais caderninho, com exceção, né, nessa situação, mas de forma geral eu não uso mais caderninho, eu consigo conversar de uma maneira legal, só não consigo quando eu tô, sei lá, estressada. E aí, quando eu tô estressada, eu já digo, ó, tô estressada, não vou conseguir conversar, e aí eu nem entendo porque eu sei que eu não vou ter autocontrole suficiente para ficar na bolinha do adulto, tá? Isso é gestão emocional, nem sempre a gente vai estar bem. Quando não tá bem, tá tudo certo. Mas tu avisa o outro, ó, não vai rolar. Tá? Então, a tarefinha de vocês pensem numa pessoa que vocês precisam conversar e colocar os pingos nos is. Antes de marcar uma conversa, vocês vão pegar um caderninho e vão escrever tudo que está incomodando. Tudo, 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 tudo. Traz tudo. Ah, me incomoda porque faz isso, me incomoda porque faz aquilo. Exemplos, tragam dados. E aí transformem isso numa fala adulta. Tentem tirar a emoção de cena. Ai, porque tu fez aquilo porque tu não gosta de mim. A gente não pode dizer o que o outro quer, o que o outro não quer, o que o outro pensa, o que o outro não pensa. A gente não sabe. A gente pode dizer como a gente se sente. Né? Então, por exemplo, olha, aquele dia que tu falou assim comigo, eu fiquei muito sentida porque pareceu para mim, e aí a pessoa me disse até nessa conversa, não, eu não fiz isso. Não, tu fez, tu falou isso, isso, isso. Eu falei com todas as letras do que ela tinha falado. Ela disse, não, mas não foi isso que eu quis dizer. Aí eu disse, então o que tu quis dizer? Aí ela me explicou. Entende? E aí eu preciso acreditar no outro. Se ele tá me dizendo que não foi o que ele quis dizer, tá tudo certo, porque às vezes as pessoas, né, elas não sabem expressar muito bem. Mas de qualquer forma, vocês vão pegar o caderninho, vocês vão escrever tudo que tá encasgado, e vocês vão transformar em si adulto, e vocês vão chamar a pessoa, e vocês vão conversar com essa pessoa. De forma adulta. Sem alteração de voz. Ai, Ju, mas eu choro, não tem problema. Várias vezes, quando eu precisei fazer as conversas mais difíceis, normalmente com família, né? Aí eu fiz uma dessas com meus irmãos, porque também eram situações que eu ficava engasgada. Então eu chorava e um dos meus irmãos dizia, mas tu tá chorando. Eu assim, não dá bola pro choro. O choro é só a emoção transbordando da bola, porque eu tô te falando. O que eu tô te falando é que é importante. E hoje eu também não choro mais, já é mais tranquilo, assim. Mas tudo foi treino, tá? Mas aí eu seguia o caderninho bem direitinho, chorando ou não chorando, não interessa. Porque não interessa, lê o caderninho, porque o caderninho tá o adulto, o caderninho tá o raciocínio, tá? Então façam isso e depois venham aqui e me contem, porque eu tenho certeza que vocês vão arrasar. Vai resolver um problemaço aí. Fechou? O que não significa falar muito, que se fale bem. Então cuidem disso também. Normalmente quem fala muito não fala também, porque é prolixa, né? Mas enfim, já atendi mais de 150 empresas. A maior parte dos problemas das empresas não são os problemas em si, mas é o jeito que a gente lida com os problemas que a gente não consegue resolvê-los. Tá? E aí tem muito a ver com o nosso estado emocional.